Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fernando, do canal Livre Balalaica. Bala, espaço, laica, com C. Olha, eu estou gravando esse vídeo de improviso. Eu tenho uma ideia mais ou menos do que eu quero falar, mas não ensaiei, não fiquei... A questão é a seguinte, olha. A questão é a seguinte. Há uns dias eu fui comer num restaurantezinho lá numa galeria aqui no centro. Aí tem o dono lá, que ele com a mulher que toca o negócio e tal, no sufoco, aquela coisa toda e tal. E tinha lá na televisão uma reportagem que estava passando naquele momento de um garoto lá que tinha matado, sei lá, que diabo que foi, uma coisa meio bárbara, uma coisa bárbara. Eu estava prestando atenção naquilo enquanto a comida não tinha chegado ainda, e o dono passou por mim, olhou e falou: tem que matar todos esses caras, tem que matar, isso aí tem que matar, então não sei o que, né? O que você acha? Não tem que matar isso aí? Né? Não sei o que, bebê? Falei, não concordo não concordo, porque... E tentei explicar para ele, entendeu? E aí, putz, nessa hora, aí, sabe, correria, o cara correndo lá com comida, não sei o que, eu tentava explicar, gostaria de explicar para esse cara que é o seguinte: matar esses caras... Eu comecei a falar isso para ele. Falei, olha, o que a gente quer criar no Brasil é uma civilização. Queremos criar um país, uma civilização, uma nação. Não voltar para a Idade da Pedra. Não, sabe, pena de morte, não sei o que e tal. Não é isso. A gente quer criar um povo, quer criar um país mais... mas tem... Aí, se você falar isso, a conversa... vai ser retrucado. Não, isso não tem jeito, não tem. Pô, então o cara, ele está se nivelando ao nível do assassino, de matar. Entende? E aí depois eu fiquei pensando, poxa vida, como é que eu poderia pensar, né? Pensar num jeito de ensinar, mostrar para a pessoa, para que ele aprendesse sozinho esse tipo de postura. Não é melhor não matar. Eu teria explicado para ele, olha, a gente tem que educar a criança, dar escola para todo mundo, para que chegue no futuro e isso não aconteça. Não, mas você... não tem jeito, não sei o que. Mas não é uma saída a curto prazo. Qualquer saída é a longo prazo. Educação, escola, moradia, melhoria do nível social de todo mundo. Entende? Só que como... o que eu gostaria de dizer, o objetivo de eu estar falando isso aqui agora, esse vídeo, o que a gente poderia fazer para que passasse para uma pessoa, ou digo, para uma população, porque a população inteira pensa dessa forma, algo que possa ensinar o cara a pensar, a analisar o mundo, para que ele possa fazer escolhas corretas, mais inteligentes com o tempo. Porque o que ele faz? Vamos matar agora, matar não sei o quê, reduz a maioridade penal, põe com 9 anos já vai para a cadeia e tal. Isso é agir reativamente, reacionariamente. Apresenta um fato, o cara reage de forma reativa e faz isso, faz aquilo e tal. A cada problema, então, não se tem uma análise histórica, uma análise completa, uma análise de longo prazo, científica e tal, não sei o quê, para que pense numa solução. É a reação
reativa, é o jeito reativo. E aí você tem até um país na mão de pessoas desse tipo. Se todo mundo pensa assim, todo mundo elegeu uma pessoa que pensa reativamente, que não consegue ter análise longa, análise científica correta dos fatos. E aí eu fiquei pensando esse tempo todo, como que a gente poderia fazer para despertar nessa pessoa esse tipo de pensamento, de raciocínio, de análise crítica e tal, sem, entendeu? Com a língua dele, com as palavras dele. E, então, eu estou gravando para isso, porque eu também não sei. Eu diria, por exemplo, quando você fala para uma pessoa que segue pastor protestante, ou igreja, líder, qualquer coisa, essas lideranças que o cara segue cegamente, o que acontece? O cara é dono da verdade, então venha porque eu sei a verdade, eu vou te ensinar, me siga porque eu sou dono da verdade. O que acontece? O cara tampa o olho, ele vira cego, e o outro vai levar para a verdade do outro, a verdade do outro. Ou seja, quando você segue alguém, você está seguindo a verdade do outro, você automaticamente ficou cego. E o que eu gostaria de dizer para essas pessoas que pensam reacionariamente? Qualquer coisa que eu diga, eu sou dono da verdade, faça assim porque eu sei, o cara já ficou cego. E é minha verdade, não é a verdade do cara. Eu tenho que ensinar um jeito que ele possa sozinho descobrir as coisas. E qual que é esse jeito? Como que ele desenvolve o pensamento científico? Como é que ele consegue analisar as coisas, etc. e tal? Por exemplo, agora eu vou falar exemplo, porque também eu não sei chegar, e nem quero, não sei se eu consigo, em tão pouco tempo de um vídeo, chegar numa análise, sabe, categorias de análise, de não sei o que, de pensamento, vamos por partes. Eu também nem sei o que eu estou falando. É o seguinte, o camarada, todo mundo sofre, digamos, a população, a maioria da população da classe dos mais pobres, dos mais desamparados, todo mundo tem dificuldades coletivas. Não tem ônibus, não tem esgoto, não tem isso, não tem aquilo, não. Mas ninguém age coletivamente como força. Não se tem um pensamento de classe trabalhadora. Nós somos uma classe, vamos agir, etc. e tal. O que acontece? O cara vai lá e vê na televisão, loteria, essa semana vai sortear 80 milhões de reais. Aí cada cidadão fala, putz, se eu ganhar 80 milhões de reais, meu problema está resolvido. E ele corre para jogar, vai lá jogar. E cada um pensa assim, se eu ganhar 80 milhões de reais, eu resolvo todos os meus problemas. E todo mundo querendo resolver os seus problemas, cada um agindo por si, vai lá jogar e fica esperando, sonhando ganhar. E aí o que acontece? Ninguém ganha, mas ninguém se deu a mão. Se todo mundo coletivamente se desse a mão, pelo menos alguns centímetros, você melhoraria a condição de todos, da classe trabalhadora como um todo. Então, a loteria, por exemplo, age como um divisor de forças entre as pessoas. Em último caso, é um fator de divisor. Cada um vai pensar que vai poder se dar bem e acabou. O mundo que se foda, eu não estou nem aí, eu resolvi o meu problema, o resto que se foda. E todo mundo tomando na tarraqueta ao mesmo tempo e ninguém se une. Ou vou lá na igreja, o pastor, o padre, sei lá quem lá, fala, você faz aqui, faz assim, 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 que você vai para o céu, você vai ser salvo, você vai se dar bem, você vai se dar bem, e só fazendo, então eu vou me dar bem, eu estou me ferrando aqui, mas paciência, meu Deus, Deus quer que seja assim, então eu vou me dar bem depois, então, e todo mundo tomando um nabo geral, em vez de todo mundo se unir, fazer alguma coisa. Porra, vai ter mesmo essa vida depois da morte? Vá lá, vá. E vai ter. Quem que vai estar lá para aproveitar, para ver? Não tem. É confusão.
Ou seja, funciona da mesma forma que a loteria. Tá, então como que eu poderia dizer, explicar para uma pessoa normal, porque são milhares de situações em que a pessoa raciocina de forma louca, reacionária, não faz nada de concreto, seja individualmente, seja coletivamente, para mudar a situação. São milhares, é tudo assim, é tudo desse jeito. Então, como que seria? Vamos explicar, sei lá, Darwin, a seleção natural das espécies. Porra, por aí você já tira um monte de besteiras, se as pessoas pudessem conhecer um pouco mais. Mas a maioria das pessoas já passou da idade de ir à escola, não vai mais aprender o que é seleção natural, o que é Darwin, não vai mais aprender o que é Marx, o que é materialismo dialético, o que é momento histórico, não vai mais aprender. Mas todo mundo é inteligente, todo mundo sabe trabalhar, sabe conquistar, sabe lutar, sabe se defender, mas pensa reativamente, pensa de forma errada. Quando, sabe aquelas soluções bestas, todo mundo sabe que para todo um problema complexo, né, difícil, sempre tem uma resposta simples, concreta, objetiva, que está errada, que geralmente está errada. Ou seja, então, como é que a gente pode pensar coletivamente, ensinar, mostrar? Eu não sei, eu não tenho esse dom, esse condão. Não sou um líder para falar, olha, todo mundo me siga, porque eu sei a verdade e vou salvar todo mundo. Não sei, eu gostaria de poder ajudar as pessoas a pensar, mas o meu método foi o quê? Foi ter ido estudar em seminário de padre, gostar de ler, sair de lá, continuar lendo e acabar lendo coisas para a vida inteira, e em alguma coisa eu entendo, 99% eu sou uma nulidade, mas 1% das coisas já me ajuda o entendimento. Agora, como que a gente poderia, o que para ensinar as pessoas a pensar? Não sei. Vamos pensar assim. Eu não sei. Cada um vamos procurar saber, né? Não tem outro jeito.